A nossa saudação a você que está nos ouvindo e nos assistindo. Como você pode visualizar, como você pode nos ouvir, então, nós temos com muita satisfação a Bárbara Centelhas, né, que é meteorologista da Agrimet. A Bárbara vai falar para nós um pouco sobre todo esse prognóstico do outono, né, que é a estação que nós começamos na última semana, para que a gente consiga, então, traçar, né, um prognóstico climático, de temperatura, enfim, né, principalmente aqui para o nosso estado do Rio Grande do Sul. Bom, Bárbara, estás com mapas aí para quem está nos assistindo, né? E a gente vai ter que fazer essa descrição aí para quem está nos ouvindo pelas nossas plataformas de áudio. É importante, né, saber, né, que o que o produtor pode esperar para o outono em termos de tempo e de clima. Olá, Bárbara, e obrigado por ter aceito nosso convite. Oi, Roger, prazer estar aqui com vocês, sempre muito bom conversar contigo e trazer essas informações para os nossos produtores aí do Rio Grande do Sul. Bom, a gente tem como padrão comum, né? Antes da gente entrar nas projeções, vamos falar um pouquinho do que a gente tem como expectativa agora para essa nova época do ano que nós estamos entrando, né? O outono ele é marcado principalmente pelo início da alteração das temperaturas aqui na região do estado do Rio Grande do Sul. E também as chuvas, né, tendem a permanecer dentro do normal, porque é uma região que naturalmente, normalmente, tem chuvas abundantes o ano inteiro. Mas nós estamos passando aí por um período complicado, de tempo mais seco, né, de menos chuva. Março, fevereiro foram meses críticos, apesar de algumas entradas de frentes frias, nós tínhamos condições bem desfavoráveis para o avanço dessas frentes, que prejudicou bastante aí a condição climática na região. Quando a gente fala da expectativa, né, o que a gente chama de prognóstico, a gente pode dividir essa informação do futuro, né, em relação ao clima de duas formas. Quando a gente olha a curto prazo, bem curto prazo, nós estamos falando da previsão do tempo, que é tentar prever uma condição atual da atmosfera. Quando a gente começa a falar de uma estação, de um trimestre, a gente já vai para um lado que se chama projeção climática, né, onde a gente tenta entender, projetar o que vai acontecer com os principais fenômenos que influenciam o clima de modo mais abrangente. Então, são informações naturalmente menos precisas, né? Então, hoje, para a gente discutir, eu trouxe essas duas informações. Primeiro, eu trouxe. Vamos falar mais macro, né? Vamos começar por esse ponto que você nos trouxe, de qual é a projeção para o próximo trimestre. Normalmente, eu gosto de trabalhar com várias fontes, né? Porque a gente tem o Instituto Nacional de Meteorologia que nos dá essas projeções, mas nós também temos institutos internacionais que são muito bons nesse tipo de prognóstico. E às vezes, que é o que acontece, né, nesse trimestre, a gente não tem convergência das informações. Então, para quem está nos vendo, consegue ver bem aqui os dois mapas que eu trouxe de prognóstico da chuva. Então, quando a gente olha esse primeiro mapa aqui, que é do Instituto Nacional de Meteorologia, que é o nosso INMET, nós temos a projeção de variação, né? Como a gente está falando de prognósticos a mais longo prazo, é mais difícil a gente ser assertivo. Ah, vai chover tantos milímetros exatos distribuídos de tal forma. É muito mais difícil isso acontecer. Então, o INMET nos traz o quanto essa chuva prevista pode ficar acima do normal ou abaixo do que é considerado normal. Quando a gente olha o estado do Rio Grande do Sul, infelizmente esses mapas não tem como a gente isolar só o estado, então aqui a gente tem o Brasil todo. Mas quando a gente olha o estado do Rio Grande do Sul, nós temos aí um cenário de chuvas acima do normal, né? Na região central, podendo ter chuvas aí 50, 100 milímetros acima do normal durante esses 3 meses, no acumulado desses 3 meses. Isso acende um alerta, né? Porque é bem na época que a gente teve aquelas chuvas intensas ano passado, né? Mas quando a gente olha um outro modelo que é muito confiável e traz bons resultados, que é o modelo do SMWF, é um multimodelo aqui, ele já traz um cenário de chuvas abaixo do normal. E aí a gente fica muito inseguro, né? No que confiar, o que nos traz. Um resumo é que a maioria dos modelos internacionais seguem essa tendência da chuva ficar ou abaixo do normal ou dentro da normalidade, e só o nosso modelo nacional aponta para esse cenário de chuvas acima. Então a gente não pode descartar, né? A grande maioria ainda aponta que a gente fique nesse cenário que nós já estamos vivendo há algum tempo, dessas chuvas oscilar para baixo do normal, mas a gente não pode descartar um cenário aí de chuvas acima, porque tem um modelo que é o nosso modelo nacional apontando para isso. Infelizmente, quando a gente tem esses cenários de divergência entre os modelos, a gente acaba ficando mais dependente ainda da previsão do tempo, né? Porque se o modelo não está conseguindo captar uma tendência global que influencia o clima, a gente precisa olhar a nível microclimático e ir acompanhando
essas previsões do tempo. Bárbara, justamente, né, tu estás apontando esse pico de chuva, ele tem um mês que ele vai ocorrer em maior quantidade nesse próximo quadrimestre, nesse próximo trimestre, ele vai ocorrer mais em maio, que foi o período de chuvas do ano passado, mais em junho, já tem como se ter essa clareza, Bárbara? Olha, aqui eu não trouxe essa informação, depois a gente poderia até buscar, mas olhando a previsão do tempo, eu acredito que abril seja o mês que influencie bastante nisso, tá? Porque a gente tem uma condição, eu vou passar na sequência, inclusive eu vou até antecipar isso, né? Que é a previsão de chuva agora dos próximos 7 dias. Se você for olhar, a gente já tem o início de abril sendo marcado por muita chuva no estado do Rio Grande do Sul. Então, os próximos 7 dias, principalmente ali a partir do dia 31, dia 1º, a gente tem uma frente muito intensa que vai passar, né, e vai concentrar principalmente no sul do estado, chuvas que podem ultrapassar a casa dos 150, 100 milímetros, o que para nós já é uma chuva intensa. Pensar que isso em 2, 3 dias, né, não se compara com o que foi vivido no ano passado, mas já é um sinal de alerta para que essas chuvas intensas talvez sejam o que marque o mês de abril. Até porque nós temos uma condição que nós chamamos de oscilação antártica, que vai ficar um pouco mais favorável para o avanço dessas frentes. A oscilação antártica mede, né, a velocidade dos jatos de altos níveis e a direção, ela determina a direção desses ventos, né, que são ventos na alta troposfera. Quando ela tem uma direção mais meridional, quer dizer que essas frentes avançam com mais intensidade pelo sul do país. Quando essa oscilação antártica está muito positiva, como foi o caso do nosso início de ano, né? Isso é um sinal negativo para o avanço das frentes, quer dizer que a gente tem menos tendência das frentes avançarem. Agora, no início de abril, isso vai cair, ou seja, vai favorecer o avanço de frentes frias, ondas de frio, depois tende a aumentar um pouco, segundo a previsão aqui do NOAA, mas depois volta a cair. Então, a gente vai ter maior favorabilidade para o avanço dessas chuvas, tanto no acumulado total, né, que já abril já começa com bastante chuva, bem diferente dos últimos meses, das últimas semanas, e também nas temperaturas, né? A gente está naturalmente entrando num período mais frio, principalmente no sul, né? Acho que começa a ser o estado mais frio do Brasil, e essa frente fria já vem acompanhada com uma queda mais significativa das temperaturas. A gente já vê aqui, eu peguei o dia 1º de abril, é o dia mais frio desses próximos 7 dias, onde no extremo sul a gente já tem aí as mínimas caindo para 10 graus, algumas regiões podem ficar até abaixo disso, né? Então, eu acredito que abril seja um mês que contribua bastante para esse aumento do prognóstico do INMET. Os modelos internacionais talvez não estejam captando esses movimentos de chuva mais intensa e continuam sendo um pouco mais pessimistas, mas de qualquer forma, mesmo pensando a longo prazo, a curto a gente tem bastante chuva, tá? Essa próxima semana tende a ser aí uma semana muito, muito positiva em algumas regiões, mas preocupantes em outras também pelo excesso, tá? Quem sabe que chuva em excesso também não é bom para a agricultura, porque uma chuva mais distribuída não resolve o nosso problema, né? Bem, então estamos conversando com a Bárbara Centênias. Bom, Bárbara, eu resolvi te fazer a pergunta antes da questão das chuvas, justamente porque você tinha mencionado e essa questão climática é muito sensível, principalmente do estado do Rio Grande do Sul. Bom, a questão das temperaturas, dias ensolarados, né? A perspectiva do frio se antecipar, as temperaturas mais baixas se anteciparem, a questão das temperaturas continuarem altas, né? Porque nós estamos aí nos primeiros dias do outono, ainda temos altas temperaturas, até não tão altas como a gente teve aí nos dias né, mais intensos do verão, mas o que a gente pode falar sobre essa questão de temperaturas, que é uma questão também muito importante para a gente prestar atenção. Legal. Quanto à temperatura, também trouxe os prognósticos dos dois modelos, né? Tanto do modelo do INMET quanto do modelo europeu. E aqui, no caso da temperatura, eles convergem muito mais. A gente vê que o cenário, não só para o estado do Rio Grande do Sul, sei que é o nosso interesse principal aqui, mas para praticamente todo o Brasil, a gente tem um cenário contínuo para o próximo trimestre, para o outono, de permanecer com temperaturas médias do ar acima do normal. Então, de forma geral, na média, nós realmente vamos ter ainda temperaturas maiores. As máximas estão mais elevadas, algumas regiões, né, chegaram a atingir 40, 42 graus durante o mês de fevereiro. Então, a tendência é que, claro, isso diminua, porque é natural diminuir, como eu falei, a gente está entrando num período mais frio, mas mesmo com a temperatura mais amena, a tendência é que ela fique levemente acima, desculpa, do normal, tá? Então a gente tem esse prognóstico dos dois
modelos apontando para isso. O modelo do INMET dizendo que isso pode ser de 0,2 a 0,6 graus acima da média, lembrando que aqui a gente está olhando temperatura média, não as máximas, né? E o modelo europeu também muito semelhante a isso, de 0,2 a meio grau acima da média, tá? Isso não impede, Roger, que nós tenhamos ondas de frio, porque esses modelos mais macro, eles não conseguem captar entradas de frentes frias, que são eventos mais dinâmicos, que acontecem, se formam e rapidamente impactam a condição do clima. Essas projeções não conseguem captar isso. Então, não quer dizer que a gente não possa ter um frio antecipado, como já está tendo essas projeções, essas previsões de que a próxima semana vai ser fria, que talvez a gente já tenha alguns eventos de geado em áreas de serra, né, ou de maior altitude. Isso não é um impeditivo, mas que na média geral o clima ainda vai se comportar acima da média, tá? Então, aqui não, infelizmente, a gente não consegue dizer como que o tempo vai se comportar no sentido se vai ter dias de sol ou mais nublado, né? Acaba não tendo muito essa informação, mas a princípio é isso. A tendência é de temperaturas acima do normal, mas a gente já começa o mês de abril, reforço isso com uma onda de frio que começa a baixar as temperaturas. Ela tende a ser passageira e a acontecer de forma rápida, como normalmente acontece, né? A gente tem uma frente fria e seguido dela vem essa onda de frio, que é um sistema acoplado a essa frente fria, que faz esse frio mais intenso durar aí, em média, 48 horas. Então, a gente vê aí que o dia 1 traz uma onda de frio um pouco mais intensa, principalmente para o sul. Quando a gente olha a região central, mais norte, já vê que mesmo sendo o horário mais frio do dia, né, que eu peguei o horário mais frio do dia primeiro, a gente vê que as médias ficam aí em 16, 20, então nada ainda muito preocupante, tá bom? Mas esse tipo de previsão a gente tem que acompanhar aí no dia a dia, semana a semana, para ver o que vai entrando. As previsões de geada, principalmente, do próprio Instituto Nacional de Meteorologia, trabalha com 3 dias de antecedência só de previsão. Então, a gente tem que estar sempre atento, tá? Estamos conversando com a Bárbara Centelhas, que é meteorologista. Bom, Bárbara, a questão do resfriamento ou do aquecimento das águas do Pacífico, o que está ocorrendo? O que está para favorecer? Vai favorecer laninha, neutralidade? O que o nosso produtor, o nosso ouvinte da cidade também pode né, ter certeza dessa certeza a gente não tem, né? Mas pode, né, esperar, né? Certeza é uma palavra forte para o meteorologista. Certeza não, é uma questão de tendências, né? Como eu estava conversando com você antes da Sim. gente gravar aqui, né, Bárbara? O que a gente pode ver em termos de aquecimento ou resfriamento das águas do Pacífico? O que está acontecendo? Que fenômeno que nós tendemos a ter, né? Laninha, neutralidade, há uma perspectiva aí dele se intensificar? Nos explique um pouquinho sobre essa questão, porque o Pacífico impacta muito a questão do clima aqui, Muito. principalmente no Rio Grande do Sul. Muito, perfeitamente. Acho que é um tópico que todo mundo está sempre muito atento, está muito sempre na mídia, exatamente por isso, porque o El Niño Oscilação Sul, que é a fase tanto positiva, né, que é o El Niño que nós conhecemos, quanto a negativa, que é a Laninha, traz impactos principalmente na precipitação em decorrência da alteração da direção dos ventos alísios nos extremos aqui no Brasil, tanto no sul quanto no norte e no nordeste. Então, o sul ele é uma região já muito caracterizada por extremos, tanto pela extrema seca quanto pela extrema chuva, né, em excesso. Então, esse é um fenômeno que a gente está sempre de olho, e ele é essa alteração da temperatura, como você bem disse, do Pacífico, aqui principalmente na região do Pacífico Equatorial. E nós vínhamos falando desde o meio do ano passado que saímos de um El Niño, né? Passamos por um breve período de neutralidade e todos os prognósticos indicavam a laninha, né? A gente ouviu muitas notícias sobre isso, mas essa laninha ela não foi forte o suficiente. A gente teve, de fato, o resfriamento das águas no Pacífico Equatorial. Como você pode ver aqui, esse é como eu falo que é o raio-x da anomalia da temperatura da superfície do mar, agora aqui no dia 27, no dia de ontem, se eu não me engano. A gente vê que ainda tem algumas águas no Pacífico Equatorial frias, tá? Mas já está bem menos frio do que esteve há uns meses atrás. Há uns meses atrás, tudo isso aqui que eu estou indicando, né, a região central, para quem não está vendo, do Pacífico, estava num frio muito, muito intenso. Os últimos meses foi marcado por um aumento muito rápido, inclusive, da temperatura do Pacífico Equatorial. Então, a gente já vê que a região 3,4, que é essa aqui que eu estou indicando, que é bem no centro, que é onde se mede essa alteração, ela já predomina uma neutralidade ou até um certo aquecimento,
tá? Então, isso mostra para nós que aquela possibilidade de uma laninha ganhar força agora, o que já é atípico, e a gente ter um inverno dentro de uma laninha, que é super preocupante, porque a laninha, além de reduzir as chuvas, aumenta a possibilidade de temperaturas mais baixas, né? Então, se a gente estivesse num cenário de laninha, talvez o prognóstico fosse até outro, né? De temperaturas abaixo do normal. Mas tudo que a gente vê os modelos indicando aqui, até em termos de probabilidade, é que a partir de agora, do trimestre fevereiro, março, abril, a probabilidade maior é de uma neutralidade. Então, essa combinação de algumas regiões ainda frias, outras quentes, na hora que você faz a média dessa medição, a gente tem o Pacífico numa condição neutra. Né? O neutro é o quê? Ele está dentro da normalidade dele em relação à temperatura. Então, a projeção aqui, esse gráfico, ele está em inglês, mas o que eles nos indica? A probabilidade, né? Então, em porcentagem de ocorrência dos três, da laninha, da neutralidade ou do El Ninho. A gente vê que predomina uma neutralidade a partir agora de março, se a gente for olhar o mês central, abril, maio, junho, julho, agosto, a gente segue praticamente até outubro com probabilidade superior de neutralidade. Mas tem um porém. Veja que a laninha, ela começa a ganhar força de novo a partir do segundo semestre. Claro que a gente está muito longe do segundo semestre para ter uma grande precisão nesse cenário, mas quando a gente olha essa imagem, o que nós podemos interpretar? Que os próximos meses estaremos numa neutralidade, e que neutralidade para o Rio Grande do Sul também pode representar chuvas abaixo do normal, tá? Não tão intensas quanto uma laninha, mas que se no futuro a gente tivesse que apostar na volta de um dos fenômenos, hoje a probabilidade maior é de uma laninha. Então, quando a gente fala do segundo semestre, a gente pode ter aí ainda uma incerteza em relação à neutralidade laninha. A gente ainda não tem nenhum indicativo que retome ou volte um El Niño. Por enquanto, a disputa está entre laninha e neutralidade, mas reforço que ainda é muito cedo para a gente ter certeza do que vai acontecer. Esses próximos meses, a neutralidade já é uma garantia um pouco maior, tá? Então vamos passar aí o outono e o inverno dentro desse cenário de neutralidade. É uma notícia boa, né? Uma notícia que então nós não teremos temperaturas tão baixas, né? Principalmente para quem vai Sim. fazer o cultivo de inverno, canola, que é uma planta muito suscetível, o trigo, que sempre tem um problema muito sério com essa questão de temperaturas. Bárbara, sobre a questão, então, outras questões aí que você possa querer abordar do tempo antes de a gente finalizar com o resumo de tudo que a gente falou aqui, né? Alguma outra questão que você considera importante da gente falar sobre essa perspectiva de tempo, de temperaturas para o nosso estado do Rio Grande do Sul? Não, Roger, eu acredito que era isso que eu preparei. Eu acho que essas são as principais informações. Claro que, principalmente previsão do tempo, né? Não tem como a gente garantir uma assertividade a muito longo prazo. Então, todo dia, o mais importante é o produtor acompanhar essa previsão todo dia, acompanhar os boletins. Existem muitos meteorologistas trabalhando com isso, né? Fazendo esse trabalho de informar a população e sempre garantir que a gente está pegando informações de qualidade, né? Porque hoje a gente escuta muita especulação, a gente sabe que o clima é um tema muito sensacionalista, né? E que às vezes isso faz, as pessoas falam para influenciar mercado, tendenciar mercado, então vamos se ater ao que é fato, né? Eu falo que a meteorologia é uma ciência que não nos dá muita certeza, mas a gente pode garantir que nós estamos buscando fontes de referências confiáveis, né? Como eu trouxe aqui, só instituto de pesquisa, análises bem pautadas, né? Na ciência, então isso é muito importante. O acompanhamento, o dia a dia, isso é o que vai dizer ao produtor qual a melhor decisão que ele tenha que tomar. Claro que um cenário de neutralidade, como você falou, é muito melhor. Uma laninha sempre é muito perigoso para o estado, né? Um El Ninho também, a gente tende a falar, El Ninho é bom porque chove, mas no Rio Grande do Sul é uma chuva muito elevada também, né? Então, o fato da gente estar caminhando para essa época do ano fora do El Ninho diminui o nosso risco também desses extremos. Né? A gente tem alguns estudos de cenários futuros, de projeção de mudanças climáticas, que falam que esses extremos de chuva extrema, seca extrema, temperaturas muito altas vão ser cada vez mais comum. Então não tem como a gente falar, não existe esse risco esse ano. Esse risco ele sempre vai existir. E conforme o nosso clima vai passando por alterações, ele vai ficando cada vez mais alto. Mas o fato de nós estarmos numa neutralidade dá uma certa segurança para o produtor e reforça o fato de que ele tem que acompanhar a previsão do tempo, porque é essa que vai ditar o que vai acontecer e ele
consegue antecipar, nem que seja num período mais curto, algumas ações para mitigar esse risco, né, do estresse hídrico na cultura. Então, agora, principalmente pensando nas culturas de inverno, né, eu torço aí para que a gente tenha uma boa distribuição de chuvas, um bom volume, e que esse frio, que apesar de ser comum e geada, realmente é comum, não seja tão rigoroso e não tão intenso a ponto de prejudicar as culturas de inverno. Para finalizar, então, Bárbara, vamos fazer um resumo aí do que for possível, né, sobre a questão de tempo, de temperatura e de quantidade de chuvas e também principalmente da questão do frio, então, no estado do Rio Grande do Sul, para a gente finalizar aí, para que quem chegou agora possa, então, ter esse entendimento aí do que a gente pode esperar no próximo trimestre de outono, essas perspectivas climáticas. Perfeito. Bom, em relação à chuva, curto prazo, temos aí bastante chuva prevista para os próximos dias no estado do Rio Grande do Sul, principalmente na porção sul do estado, chuvas que podem aí passar a casa dos 100, 150 milímetros. Esse é um alerta. Pode vir acompanhado de uma onda de frio rápida, né? E sem reduzir tanto as temperaturas a ponto de ter risco muito alto de geada, afinal, ainda estamos em abril. A perspectiva de prognóstico climático para outubro, principalmente para chuva. A gente tem uma divergência muito grande entre os modelos, o modelo nacional apontando para chuvas acima da média, que nos acende uma luz vermelha, mas os modelos internacionais são um pouco mais conservadores, indicam que a gente vai ficar nesse cenário aí de chuvas mais dentro da normalidade ou até abaixo. Isso faz com que a gente tenha que fazer mais uso da previsão do tempo quando se há incerteza entre esses modelos. Já a temperatura, a gente tem uma tendência mais clara e uma convergência entre os modelos de que a temperatura média do ar vai permanecer acima da média. Isso não impede que a gente tenha esses eventos de frio, afinal, estamos entrando nessa época do ano, mas que, de forma geral, as temperaturas vão ficar acima do normal, tá bom? E em relação à laninha, esse é o prognóstico que nós temos também. Agora, os próximos meses, uma neutralidade, o que para nós indica aí um cenário um pouco mais dentro do normal, com menos influência da laninha ali podendo diminuir mais as chuvas, diminuir mais as temperaturas e também sem nenhuma perspectiva de El Niño dessas chuvas extremas. Então, a neutralidade para nós é um cenário positivo aí que pode indicar normalidade. Muito bem, quero agradecer então a Bárbara Centeles, né, meteorologista da Glimete, falando então sobre as perspectivas climáticas para o outono no estado do Rio Grande do Sul.